Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Porque o Brasil não conquista mais títulos. É um vídeo do canal Guru do Esporte. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E vamos lá ver aqui então qual é a razão para o Brasil não conquistar mais títulos. Que é verdade, o Brasil já há bastante tempo que não conquista títulos assim importantes. Pelo menos falando do Mundial. O Mundial é aquilo que mais se fala, não é? A Copa do Mundo, que o Brasil já não ganha há bastante tempo. Se eu não me engano, acho que desde 2002. Eu acho que é isso, não tenho a certeza. Corrijam-me se eu estiver enganado, mas eu acho que é isso. É fato histórico. O Brasil é considerado o país do futebol e possui os melhores motivos para ser aclamado como a maior seleção da história do esporte. E você discordar disto é como falar que o céu não é azul. A seleção brasileira venceu a Copa do Mundo. É verdade. Eu não sou brasileiro, mas tenho que admitir que é verdade. O Brasil é mesmo o país do futebol e os títulos que existem na história da seleção brasileira provam isso, ok? A história da seleção brasileira e do futebol de clubes também no Brasil é uma coisa incrível. Os jogadores que o Brasil produziu é uma coisa mesmo fantástica, a sério. É sem dúvida o país principal do futebol. Do mundo 5 vezes, mais do que qualquer outra seleção nacional. E conta com nomes como Zico, Pelé e Garrincha entre seus grandes ex-jogadores. Há um ditado no Brasil que diz que os ingleses podem ter inventado o futebol, mas nós, brasileiros, aperfeiçoamos ele. É verdade. Os lances que são artísticos, cirúrgicos... Nem tem comparação, ok? A história da seleção brasileira nem tem comparação com a seleção inglesa. A brasileira é muito melhor, é que nem tem... A sério, a seleção inglesa já nem vale muito, na verdade. Eu acho que a Inglaterra já não é grande coisa no futebol. Mas o Brasil continua a ser. E até cômicos nasceram aqui, nos campinhos de terra, nas quadras escolares, junto dos nossos maiores ídolos. Você até pode ser inglês e bater no peito pela sua nação, ter a patente do futebol, mas é da camisa canarinho que todos lembram quando falam de Copa do Mundo. É verdade. Eu cresci admirando o amarelo, verde e azul do Brasil. Uma combinação de cores que meu pai, que trabalha com roupas, me garantiu que não deveria funcionar. Mas o Brasil conseguiu fazer isso e torná-lo icônico simplesmente porque eram tão bons. Eu peguei o final da breve parceria entre Ronaldo e Romário. Talvez a dupla de ataque mais talentosa que este esporte já viu. Mas foram os 3 R's. Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho que definiram a seleção brasileira quando comecei a me interessar seriamente pelo futebol. Grandes jogadores. É legal lembrar mesmo. Que a seleção brasileira causa esse efeito. Isso é o que eu acho, mas já meu avô diria que o melhor ataque que ele já viu foi de Pelé e Garrincha. Se algo como perfeição existisse no futebol, era difícil imaginar que não se parecesse com isso. Na primeira Copa do Mundo que lembro de ter assistido, em 2002, o Brasil venceu a Inglaterra nas quartas de final, a caminho de conquistar uma 5ª Copa do Mundo recordista. Era isso que o Brasil fazia. Pois é, foi desde 2002, depois nunca mais voltou a ganhar. Mano, 2002 foi há muito tempo. Para vocês terem noção, eu nasci em 2002. Pois é. Exceto que não fizeram isso desde 2002, mais de 20 anos atrás. As Copas do Mundo de 2006, 2010, 2018 e 2022 resultaram em eliminações nas quartas de final para o Brasil pelas mãos de França, Holanda, Bélgica e, mais recentemente, Croácia, uma nação de apenas 4 milhões de pessoas. Isso é considerado uma humilhação nacional no Brasil. Pois é, mesmo. Um país de mais de 200 Eu fiquei bastante triste quando o Brasil perdeu com a Croácia. milhões de pessoas, onde o futebol não é apenas um passatempo popular, é uma obsessão nacional. Mesmo na Copa América, o Brasil venceu apenas um dos últimos 5 torneios desde 2011, em uma sequência que incluiu derrotas consecutivas nas quartas de final contra o Paraguai e uma surpreendente eliminação na fase de grupos na Copa América Centenário em 2016, em um grupo composto por eles mesmos, Haiti, Equador e Peru. Apesar de repetidos reveses, desgostos e decepções, o Brasil ainda era o favorito nos torneios de 2018 e 2020. Claramente, o Brasil ainda tem muito talento e, tanto internamente quanto externamente, as expectativas da seleção nacional permanecem altíssimas. No entanto, as performances e resultados continuam a não corresponder. Pois é, isso é muito estranho. O que é que será que se passa? Eu não sei. Digam aí, pessoal, se vocês souberem qual é que é o problema aqui. Eu não sei, não estou a entender.
sinceramente. Porque o Brasil tem tudo o que é preciso, não é? Tem excelentes jogadores, tem uma grande equipa. Não percebo mesmo qual é que é o motivo que está a impedir o Brasil de ganhar mais títulos. Então, o que está acontecendo? Bem, no vídeo de hoje é exatamente isso que vamos tentar descobrir. Por que a seleção nacional mais bem-sucedida do mundo não ganhou a Copa do Mundo em mais de 20 anos? O que deu errado com o futebol brasileiro como um todo, e é provável que eles vençam novamente em breve. O Brasil realmente só ganhou uma Copa do Mundo a mais no futebol masculino do que a Alemanha e a Itália. E menos títulos da Copa América, 9, do que o Uruguai ou a Argentina, que tem 15 cada. Mas há uma razão pela qual a seleção brasileira, além de ser 5 vezes campeã mundial, ainda é considerada o ápice do jogo internacional. E isso é por causa de como eles venceram esses torneios. Quando o Brasil dominava o mundo, eles não eram apenas uma máquina de vitórias implacáveis. Eles eram um prazer de assistir e frequentemente venciam de forma enfática. Nada melhor comprova isso do que o quarto e último gol do Brasil contra a Itália na final da Copa do Mundo de 1970. Os italianos estavam completamente esgotados naquele estágio, no calor e umidade sufocantes do Estádio Azteca, na cidade do México. Esgotados, primeiro, pela vitória por 4-3 contra a Alemanha, nas semifinais apenas 4 dias antes, que foi para a prorrogação, e, em segundo lugar, por uma equipe brasileira que os deixou correndo atrás de sombras pelos últimos 45 minutos. Dentro de sua própria metade do campo, Clodoaldo driblou 4 jogadores italianos antes de passar a bola para Rivellino. Rivellino olhou para a linha e encontrou Jairzinho, que encontrou Pelé em uma posição central. Pelé pausou por um momento, aguardou a inevitável corrida de seu lateral direito, Carlos Alberto, que nunca parecia se cansar, e deu um passe perfeitamente ponderado para o capitão do Brasil acertar um tiro forte no gol italiano defendido por Enrico Albertozzi. Foi a perfeita personificação, em um único gol, do que os brasileiros chamam de jogo bonito. A seleção brasileira que venceu a Copa do Mundo de 1970 é amplamente considerada a melhor seleção nacional de futebol que já existiu. Embora o viés da atualidade e o advento da televisão em cores provavelmente tenham desempenhado um papel significativo nisso. Homem por homem, as seleções brasileiras que venceram as Copas do Mundo de 1958 e 62 eram possivelmente ainda mais formidáveis e haviam derrotado as equipes adversárias de forma ainda mais enfática. Em 58, o Brasil marcou 10 gols nas finais e semifinais contra Suécia e França, e nunca marcou menos de 3 gols na fase eliminatória em 62. Incrível. O que unia todas as seleções vencedoras do Brasil de 58 a 2002 era seu estilo único, exuberante e tipicamente brasileiro. O nome disso é poder desenvolver seus próprios movimentos e padrões de jogo espontâneos. É uma forma mais natural de jogar futebol, embora um pouco mais caótica. É assim que a maioria dos jovens brasileiros ainda é ensinada a jogar, tanto dentro quanto fora das academias. E é o estilo de jogo que fez a maioria dos brasileiros se apaixonar pelo futebol em primeiro lugar. É como a maioria... Pois é o estilo clássico do futebol brasileiro, né? Ainda acredita que o futebol deve ser jogado. À luz do desempenho do Brasil nas Copas do Mundo ao longo das últimas 2 décadas, surgiu um conflito interno entre o estilo jogo bonito, que fez o Brasil ser grande, e o estilo de jogo posicional mais disciplinado, adotado pela maioria das melhores equipes do mundo. Nas últimas Copas do Mundo, de Pois se calhar o que o Brasil precisa é de mudar o estilo de jogo. Será? Se calhar o estilo mais clássico do Brasil já não funciona como funcionava antigamente. Talvez seja mesmo isso. 2014 a 2022, parece que o Brasil tentou encontrar um compromisso confuso, mantendo a improvisação relacionista no ataque, enquanto permanecia organizado e disciplinado fora da posse de bola. Contra adversários mais fracos, isso se mostrou altamente bem-sucedido. O Brasil perdeu apenas um jogo em mais de 3 anos. Contra a Argentina na final da Copa América de 2000. Ok, mas contra a Argentina é que é complicado, não é? Porque a Argentina é o grande rival do Brasil. É o grande rival mesmo. Portanto, complicado perder para a Argentina. Acredito que deve ter sido difícil para os brasileiros. 20, antes do início da Copa do Mundo de 2022.
Nos 4 anos e meio e mais de 40 jogos entre a derrota por 2-1 para a Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo, de 2018, e o início da Copa do Mundo de 2022, o Brasil só 2 vezes sofreu mais de um gol. Em um empate por 2-2 com a Colômbia e uma vitória por 4-2 contra o Peru. A derrota por 4-2 para o Senegal em seu jogo internacional mais recente foi a primeira vez que o Brasil sofreu 3 ou mais gols em um jogo desde a Copa do Mundo, de 2014, 9 anos atrás. Quando a situação fica difícil... Essa Copa do Mundo foi complicada para o Brasil, não é? A de 2014. Eu ainda me lembro bastante bem de ver aquele jogo terrível. Vocês sabem qual é que eu estou a falar, não é? O Brasil-Alemanha. Complicado. Difícil contra adversários de elite nas fases eliminatórias de uma Copa do Mundo, não é como se o Brasil desmoronasse. Todas as suas saídas pós-2002 da Copa do Mundo, exceto em 2014, foram por margens muito pequenas. Eles não concedem muitas chances, mas lutam para manter o controle, essa palavra crucial, sinônima de Guardiola, e as melhores equipes de estilo posicional. Contra a Croácia no Catar, o Brasil criou as melhores chances e provavelmente deveria ter vencido o jogo no tempo normal. Eles tiveram 11 chutes a gol contra apenas 1 da Croácia. Mas nunca dominaram verdadeiramente o jogo ou pareceram estar no controle. Na verdade, a Croácia viu um pouco mais da bola do que o Brasil, por 51% a 49%. Com Cafu, Kaká e Falcão, estamos falando de jogadores que às vezes definem eras nessas divisões. A Premier League teve alguns jogadores brasileiros muito bons antes dos anos 2010, mais notavelmente Juninho Paulista, Gilberto Silva e Fernandinho, mas eles não se encaixam exatamente na mesma categoria. Existem talvez mais semelhanças culturais entre alguns países da Europa continental e o Brasil, e menos barreiras linguísticas em alguns casos. Mas mais importante ainda, o estilo de jogo representava menos uma mudança radical do que estavam acostumados do que jogar na Inglaterra. A Premier League, enquanto isso, sempre foi conhecida por sua fisicalidade, o ritmo rápido com que o jogo é jogado e um senso geral de falta de fôlego, que não é encontrado em quase nenhum outro lugar. Agora que a Premier League se tornou tão dominante, particularmente financeiramente, os melhores brasileiros estão inevitavelmente indo para o futebol inglês. Na última Copa do Mundo, quase metade do elenco do Brasil, 12 jogadores, jogava para clubes da Premier League. Havia tantos jogadores... Quase metade jogava para clubes da Premier League. Isso tem que dizer alguma coisa, não é? É verdade. Do Manchester United no elenco do Brasil, quanto havia jogadores que jogavam no Brasil como um todo, e mais em seu time titular. Isso é uma mudança radical, e é algo com que o Brasil provavelmente terá que se acostumar. O Brasil ainda produz mais jovens jogadores de futebol excepcionais do que qualquer outra nação do mundo, mas os mais excepcionais de todos tendem a não ficar no Brasil por muito tempo. Jogadores como Rodrigo, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Reinier, Paulinho, David Neres... Isso antigamente não era assim, não é? Por exemplo, no caso do Pelé, ele ficou durante grande parte da sua carreira no Brasil, não é? Ficou mesmo uma grande parte, se não a maioria mesmo. Eu acho que foi praticamente a carreira inteira, os grandes anos do Pelé foram no Santos, não é? Ou seja, antigamente isso não acontecia tanto. Os grandes jogadores muitas vezes ficavam no próprio país. Hoje em dia não, hoje em dia todos querem ir para as grandes ligas. Aqui em Portugal acontece a mesma coisa. Aqui em Portugal também muitos jogadores vão embora daqui para irem para clubes da Espanha ou da Inglaterra. Enfim, é assim, não é? Neres, André Santos, Douglas Luiz, João Pedro e Gabriel Martinelli foram todos contratados por clubes europeus antes de completarem 20 anos. Por um lado, isso significa que os melhores jovens jogadores do Brasil normalmente começam a competir no mais alto nível e a treinar com jogadores de primeira classe desde muito cedo. Por outro lado, isso significa que muitas vezes eles lutam para conseguir jogos, às vezes prejudicando seu desenvolvimento, e são imediatamente reprogramados, se essa palavra não soar muito distópica, para jogar um estilo diferente de futebol. O consenso no Brasil é que, no balanço geral,
Isso teve um efeito prejudicial no desenvolvimento de jogadores brasileiros e, portanto, na seleção nacional brasileira e, obviamente, na força do futebol doméstico no Brasil como um todo. Não são apenas as crianças prodígio mais talentosas que são retiradas do Brasileirão, mas cada vez mais são jogadores de todas as idades e de graus variados de talento ou potencial, que saem porque podem ganhar mais dinheiro em outro lugar. A maioria dos brasileiros, no entanto, entra em cada Copa do Mundo não esperando, mas sim esperando que o Brasil vença. Em cada um dos últimos 5 torneios, torcedores e comentaristas brasileiros falaram sobre adicionar aquela sexta estrela ao escudo do Brasil antes mesmo de a bola rolar. Mas em cada ocasião, eles ficaram desapontados. Há um ditado no Brasil que basicamente se traduz como: o único time que pode vencer o Brasil é o próprio Brasil. Ou seja, sempre que a seleção perde um jogo, muito pouco crédito ou mesmo reconhecimento tende a ser dado ao talento ou desempenho da oposição. O foco é quase inteiramente no Brasil e em seus próprios erros. É uma crença enraizada na suposição de que o Brasil deveria vencer todos os jogos e que, se não... Pois é, eu acho que faz sentido. Eu acho que quando o Brasil perde um jogo, não é que seja mérito dos seus oponentes, é mais falha da própria seleção do que propriamente o mérito dos adversários. Faz sentido, mano, faz sentido, sinceramente. Eu acho que em muitos dos casos é mesmo isso que acontece. Obviamente fizeram algo muito errado. Ninguém é mais exigente do que a imprensa esportiva brasileira, que aumenta as expectativas a um ponto febril na véspera de cada torneio e fica praticamente espumando pela boca se a seleção não volta para o Rio com o troféu em mãos. É injustiça. O Brasil não está sozinho em esperar muito do Brasil antes do torneio. Claro. Em 2018 e 2022, como aludi na introdução, o Brasil era o favorito para vencer a Copa do Mundo da FIFA. O Brasil ainda tem grandes jogadores, eles tendem a entrar nos torneios em excelente forma. E a história e tradição da seleção talvez dê ao resto do mundo uma percepção um pouco distorcida de suas próprias vulnerabilidades. Deve-se também notar, e apenas me ouça nessa, pode parecer um pouco louco, mas é realmente extremamente difícil vencer a Copa do Mundo. Parece simplista, mas é notável como muitas vezes esse fato é esquecido, particularmente no Brasil, mas também em outros lugares. É por isso que sempre acho estranho quando as pessoas apontam que Gareth Southgate não ganhou um grande troféu, como se isso ilustrasse que ele é inútil ou totalmente fora de sua profundidade. Como se a Inglaterra rotineiramente ganhasse a Eurocopa ou a Copa do Mundo antes dele assumir o comando. O Brasil pode ter achado mais fácil vencer a Copa do Mundo no passado do que qualquer outra pessoa e ter um pedigree notável, mas mesmo assim eles perderam em uma virada impressionante contra o Uruguai em solo brasileiro em 50. Eles passaram... Pois é, nunca foi fácil ganhar uma Copa do Mundo, um Mundial, nunca foi fácil, claro que não, né? Apesar de que em tempos talvez parecesse ser fácil para o Brasil, porque o Brasil ganhava muitas vezes, mas a verdade é que nunca foi uma coisa fácil, não é? Simplesmente o Brasil era muito bom, mas coisa fácil não é de certeza, porque Portugal, por exemplo, nunca ganhou um Mundial de Futebol na história, nunca ganhou. E não sei se ganhará num futuro próximo, talvez não. Por isso mesmo é tal coisa, não é uma coisa assim muito simples ganhar um Mundial de Futebol. Na verdade é bastante difícil, eu acho. Só que o Brasil estava mal acostumado, não é? Também tem isso. O Brasil estava mal acostumado porque ganhou muitas vezes em pouco tempo, mas alguma vez essa sorte tinha que acabar, não é? E agora o que o Brasil tem que fazer é tentar voltar a resgatar esses tempos, não é? Eu acredito que vão conseguir. Com 24 anos sem saborear o sucesso entre 70 e 94, e a realidade é que em mais de 90 anos, apenas 8 países já venceram a Copa do Mundo masculina. A Copa do Mundo, que o Brasil poderia oferecer a ele uma grande chance de vencer, daria a ele uma varredura limpa antes de se aposentar. No que diz respeito ao Brasil, a nomeação de Ancelotti está assinada, selada, e ele será entregue em 2024. Bem na véspera da próxima Copa América. Fontes em Madrid, por outro lado, afirmam que nenhum acordo desse tipo foi realmente acordado e apenas interesse informal foi expresso até agora. É uma situação um pouco bizarra. Edinaldo Rodrigues, como presidente da CBF, já anunciou publicamente a nomeação de Ancelotti,
mas não houve nenhum comentário oficial de Real Madrid ou Ancelotti, além de Ancelotti comentar: "Se é verdade que uma seleção nacional como o Brasil me quer, eu gosto muito disso e me faz feliz. Parece provável que a mudança se concretize, mas até então deixa o Brasil em um estado contínuo de fluxo após as consequências da Copa do Mundo de 2022. O futebol brasileiro enfrenta uma crise de identidade, caos doméstico, fuga de capitais, excesso de dependência de uma superestrela envelhecida sem substitutos óbvios, falta de competição continental, uma federação gananciosa e incompetente e incerteza gerencial. E apesar de tudo isso, eles ainda são uma das melhores seleções nacionais do mundo. Este não é o melhor momento para o futebol brasileiro, nem as melhores 2 décadas, mas é apenas uma crise pelos padrões absurdos que o futebol brasileiro estabelece para si mesmo. De certa forma, e isso não será uma comparação popular, o futebol brasileiro se sente um pouco como o futebol inglês quando eu cresci. Em meio a todo o alarido, o talento está lá, eles ainda têm alguns grandes jogadores, mas falta identidade e crença. E há uma expectativa, ou até eu acho que é isso mesmo, concordo. Arrogância, indo para os torneios que deixa a nação com o rosto... Eu acho que o Brasil auto-impõe metas demasiado elevadas a si mesmo. E isso causa muita pressão e talvez seja uma das razões pelas quais o Brasil não tem ganho tantos títulos ultimamente. Sujo. É um sentimento de estagnação e mentalidade que pode ser difícil de mudar, cheio de histórias de azar entrelaçadas com nostalgia. O Brasil está em muito melhor forma do que a Inglaterra estava em seu ponto mais baixo, mas as expectativas são ainda maiores e quanto mais tempo durar a espera por aquela sexta estrela, mais intenso se tornará esse fardo. O Canarinho ficou pistola por essa... Muito engraçado, mano. A mascote do Brasil é muito, muito engraçada. Eu acho incrível mesmo. Tortura. No fim, a fraqueza do melhor futebol da história é ele mesmo e a ansiedade por tentar sustentar esse título. Alguns problemas são agravantes, como a corrupção da CBF, que teve presidentes afastados por 30 anos, escândalos fiscais que iniciaram em 94. Agora, a seleção brasileira precisa de um detox moral, ético ou melhor geral. Enquanto a próxima Copa do Mundo não chega, vamos ficar por dentro do conflito entre FIFA e UEFA. Fique com o vídeo. Bem, é isso. Digam-me aí o que é que vocês acharam. Eu achei um vídeo muito interessante. Ele fez aqui uma reflexão muito boa sobre o que é que se passa com o futebol brasileiro e porque é que a seleção brasileira não conquista mais títulos como conquistava antigamente. Foi um vídeo do canal Guru do Esporte. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E é isso. Digam-me aí a vossa opinião, se vocês concordam ou se acham que há outras coisas que podiam ser ditas e não foram aqui no vídeo. Comentem aí o que é que vocês acham. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, o link está aí no primeiro comentário fixado, passem por lá. E é isso, pessoal, se ainda não deixaram um like aqui no vídeo, deixem aí, cliquem no botão vermelho para se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E é isso, eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal, muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros.